Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes. Para mim é uma bênção, grande estar com vocês nesta ocasião, para compartilhar uns momentos com vocês de companheirismo em torno do tema o mistério do anjo com o selo do Deus vivo, para o qual quero ler em Apocalipse capítulo 7, versículos do 1 em diante, onde diz: Depois disso vi a 4 anjos em pé sobre os 4 ângulos da terra, que tinha os 4 ventos da terra, ou que detinham os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil selados, da tribo de Ruben 12 mil selados, da tribo de Gad 12 mil selados, e continue numerando assim cada tribo, e 12 mil selados de cada tribo. O mistério do anjo com o selo do Deus vivo. Deste anjo que aparece aqui em Apocalipse, capítulo 7. Esse é o nosso tema para essa ocasião. Podem se sentar, por gentileza. Aqui nós temos na Escritura o ministério do anjo, o mistério do anjo em favor do povo hebreu, em favor dos 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Esse é o anjo mensageiro ao povo hebreu, o qual para o último dia está apontado, e este é o último dia em que esse anjo mensageiro, em que este profeta mensageiro vem à terra. Agora vem com o selo do Deus vivo, através das 7 eras da igreja gentia. Encontramos que cada mensageiro de cada era veio ungido com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, por meio desse mensageiro de cada era, trouxe a mensagem de cada era e chamou e juntou aos escolhidos de cada era. Assim foi durante as 7 etapas ou era da igreja gentia, e para a era de pedra angular também será da mesma forma, porque Jesus Cristo enviará o seu anjo mensageiro ungido com o Espírito Santo, e chamará e juntará os seus escolhidos do último dia.
Esse anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo já aparece no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1 em diante, e também no capítulo 22, versículo 6 e capítulo 22, versículo 16, do qual Cristo disse em Apocalipse 22, versículo 16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Esse anjo mensageiro vem com o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo vem neste anjo mensageiro manifestado no último dia, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, chamando e juntando aos escolhidos do último dia. E assim, colocando-os no corpo místico de Cristo, na era de pedra angular, e preparando-nos para sermos transformados e raptados e irmos à ceia das bodas do Cordeiro. E nesse anjo mensageiro é que vem Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado no último dia. Esse é o anjo mensageiro que vem com o selo do Deus vivo no último dia, primeiramente no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, chamando e juntando os escolhidos, e depois virá no meio do povo hebreu, chamando e juntando os escolhidos do povo hebreu. O selo do Deus vivo é o Espírito Santo. Em Efésios, capítulo 1, versículos 13 ao 14, nos diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tende nele também crido, fostes selados, com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor de nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Com o que fomos selados? Com o Espírito Santo, porque esse é o selo do Deus vivo. Em Efésios também, no capítulo 4, versículo 30, diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Com o que fomos selados? Com o Espírito Santo. E em Apocalipse, capítulo 7, vem um anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, com o selo do Deus vivo, vem com o Espírito Santo no último dia, e vem com o ministério de Jesus Cristo para o último dia, manifestado nele. Ou seja, que vem Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em seu anjo mensageiro, e o Espírito Santo é o selo do Deus vivo. Assim aqui, vem com o selo do Deus vivo, ou seja, vem com o Espírito Santo. Esse anjo mensageiro no último dia vem pregando a mensagem do Evangelho do Reino, chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus, primeiramente no meio do povo gentil, entre os gentios, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, na era de pedra angular e dispensação do reino, e depois no meio do povo hebreu. Aqui o vemos no capítulo 7, no meio do povo hebreu, chamando e juntando os escolhidos dentre os hebreus. É por isso que o ministério de Jesus Cristo em Espírito Santo, por meio do seu anjo mensageiro, no último dia estaria no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, e daí depois passaria ao povo hebreu.
É Jesus Cristo em Espírito Santo, o que vem manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro e vem operando por meio dele os ministérios de Elias por quinta ocasião, de Moisés por segunda ocasião e de Jesus por segunda ocasião. É por isso que nos é falado da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, ou seja, que o Filho do Homem vem com os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. E é por isso que temos a promessa da vinda de Moisés, da vinda de Elias e da vinda de Jesus. E é por isso que, por meio dessa manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo que vem com o selo do Deus vivo, estará se revelando Cristo ao povo hebreu. O povo hebreu terá o mistério das duas oliveiras, que é o ministério de Moisés por segunda ocasião, e o ministério de Elias por quinta ocasião, e Cristo ali estará se revelando no meio do povo hebreu, e terá o povo hebreu manifestado o ministério de Jesus Cristo por segunda vez. E verão a segunda vinda de Cristo, mesmo que para o povo hebreu não seria aparentemente a segunda vinda de Cristo, porque a primeira eles não a reconheceram, mas eles conheceram a história da vinda do Messias, da vinda de Cristo, a qual tem duas partes. A primeira parte é a vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo ali na cruz do Calvário, e a segunda parte da vinda de Cristo é a sua segunda vinda, vindo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Vejam como a vinda de Cristo tem duas partes. A primeira como Cordeiro de Deus, 2000 anos atrás, no meio do povo hebreu, e a segunda parte como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, vindo primeiramente à sua igreja gentia e depois passando ao povo hebreu. Agora, vejam, a primeira vinda ou a primeira parte da vinda de Cristo foi no meio do povo hebreu e depois passando aos gentios. E a segunda parte da vinda de Cristo, que é como leão da tribo de Judá, é vindo em e a sua igreja gentia e depois passando ao povo hebreu. Agora podemos ver esse mistério desse anjo que vem com o selo do Deus vivo. Esse é o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, do qual Cristo disse: eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. De que coisas? Dessas coisas que breve deve acontecer, como Cristo prometeu em Apocalipse 4, versículo 1, dizendo: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. Sobe onde? Pois a era de pedra angular, onde Cristo, no último dia, estará manifestado em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. Sobe aí a esse lugar, a essa era, porque ele já não está em nenhuma das 7 eras da igreja gentia, manifestado por nenhum dos 7 anjos mensageiros das 7 eras. Há somente uma forma para escutar a voz de Cristo nesse último dia, e essa é por meio do anjo que vem com o selo do Deus vivo. Esse é o anjo que vem com os ministérios de Moisés e de Elias manifestados por meio da manifestação de Cristo em Espírito Santo nele. Em uma ocasião, fizeram a pergunta ao reverendo William Marion Branham
de que se ele era o profeta enviado aos 144 mil hebreus, pois nele estava o ministério de Elias manifestado por quarta ocasião, e porquanto Elias leva a mensagem ao povo hebreu, muitos pensaram que seria na quarta manifestação do ministério de Elias, e perguntam a ele na página 408 do livro dos selos, ali em perguntas e respostas, a pergunta número 17, que fazem ao nosso irmão Branham, diz: irmão Branham, o sétimo anjo com o espírito de Elias é o mesmo Elias enviado aos 144 mil judeus durante os 3 anos e meio da grande tribulação, depois do arrebatamento? Alguns estamos ali enredados com este ensinamento. O que o nosso irmão Branham responde? Não, não é o mesmo. Não é o mesmo. E na página 399 do livro dos selos, também tinham feito a ele uma pergunta a respeito ao Elias que vai pregar o povo hebreu. Essa é a pergunta número 11, e diz assim: o Elias que vem a pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe, ou será apenas o espírito de Elias em outro homem? Pois muitas pessoas estão esperando literalmente ao profeta Elias, a Elias Tisbita, que venha para pregar ao povo hebreu. E pergunta se é Elias Tisbita que vem pregar ao povo hebreu, ou é outro homem ungido com esse espírito de Elias, com esse ministério de Elias. E a resposta é: agora, se eu pudesse responder a vocês isso corretamente, poderia também responder a vocês enquanto a Enoque, mas não posso. A única coisa que eu sei é o que as Escrituras dizem quanto a como será. Eu penso, deixe-me dizer dessa forma, oxalá os irmãos que ouvirão essas fitas entendam bem. Eu tenho pensado que vai ser um homem desse tempo, ungido com esse Espírito, porque ali, quando Elias já tinha subido, e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o Espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu operou igual a Elias. E agora, o que dizem? O precursor da segunda vinda de Cristo, no qual estava o ministério de Elias, por quarta ocasião manifestado, ele disse que Elias que irá ao povo hebreu para pregar a eles, aos 144 mil hebreus, será um homem desse tempo, não um homem do tempo do profeta Elias Tisbita, nem tampouco o profeta Elias Tisbita, senão um homem desse tempo, ungido com esse Espírito. Assim como foi ungido o profeta Elias com esse espírito ministerial e depois foi ungido com esse mesmo espírito ministerial com uma porção dobrada, Eliseu, e o espírito de Elias repousou sobre Eliseu e depois foi ungido com esse espírito ministerial, João Batista, e veio a ser Elias que tinha que precursar a segunda vinda de Cristo. E Cristo disse: ele é, João Batista é aquele Elias que tinha que vir, mas Elias virá e restaurará todas as coisas, falando de um Elias que viria no futuro, mas falando daquele tempo de Elias que tinha que vir naquele tempo. Esse era João Batista, no qual estava o ministério de Elias manifestado por terceira ocasião.
Depois, para precursar a segunda vinda de Cristo, também viria Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor, ou seja, antes do último dia, antes do sétimo milênio. E viria preparando, chamando o povo, viria restaurando a fé dos filhos, a fé dos pais, ou seja, restaurando a fé apostólica aos filhos e filhas de Deus desse tempo final. Restaurando os filhos de Deus a doutrina dos apóstolos. E agora, vejam como isso seria antes do dia terrível do Senhor, ou seja, antes do sétimo milênio. E se vocês o querem receber, o reverendo William Branham é aquele Elias que viria antes do sétimo milênio, antes do dia do Senhor grande e terrível, ou seja, antes do dia do Senhor. E antes da vinda do Senhor. E contudo, ele não era Elias Tisbita, mas o ministério de Elias Tisbita, assim como aconteceu com Eliseu e depois a João Batista, depois aconteceu com o reverendo William Branham, porque o Espírito de Cristo, o Espírito Santo que estava em Elias Tisbita, passou a Eliseu, e de Eliseu passou a João Batista, de João Batista ao reverendo William Branham, colocando neles o ministério de Elias, nessas diferentes etapas. E para o último dia, para o sétimo milênio, depois temos a promessa da vinda de Elias. Isso é a vinda do ministério de Elias manifestado em outro homem. É um homem do tempo presente, ungido com esse Espírito Santo que estava em Elias Tisbita, operando o ministério de Elias Tisbita novamente no último dia, no sétimo milênio, e para pregar ao povo hebreu na quinta manifestação do ministério de Elias e na manifestação de das duas oliveiras, de Zacarias capítulo 4 e de Apocalipse capítulo 11 e versículo 3. E quem é o que vai ser ungido com o Espírito Santo que esteve em Elias, em Eliseu, em João Batista e em William Marion Branham, e esteve também em Jesus e em Moisés? Esse é o anjo que vem com o selo do Deus vivo. E nesse anjo vem o Espírito Santo, ou seja, Jesus Cristo em Espírito Santo, a coluna de fogo, ungindo a esse homem do tempo presente, ungindo com o Espírito Santo e ungido com os ministérios de Elias por quinta ocasião, de Moisés por segunda ocasião e de Jesus por segunda ocasião. E sob o ministério de Jesus Cristo em Espírito Santo, através deste anjo que vem com o selo do Deus vivo, estaremos vendo os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus manifestados nesse último dia. Primeiramente, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo e depois no meio do povo hebreu. Primeiro, é para a igreja do Senhor Jesus Cristo a bênção da vinda de Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, o anjo que vem com o selo do Deus vivo,
dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve deve acontecer e revelando-nos o mistério, o maior mistério de todos os mistérios do céu e da terra, o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Esse mistério, primeiramente, é revelado à Igreja do Senhor Jesus Cristo, por Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, onde Jesus Cristo em Espírito Santo, por meio do seu anjo mensageiro, dá à sua Igreja a conhecer a sua vinda através de carne humana em seu anjo mensageiro. Mas o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo nem é Jesus Cristo, nem é Moisés, nem é Elias. É um homem do tempo presente, ungido com o Espírito Santo, no qual o Espírito Santo estará operando os ministérios de Jesus por segunda vez, de Moisés por segunda vez e de Elias por quinta vez. Mas nem vai ser Moisés, nem vai ser Elias, nem vai ser Jesus, o anjo de Jesus Cristo. Mas nele vai estar manifestado esses três grandes ministérios, porque o que manifesta e tem esses ministérios é o Espírito Santo. E para o último dia, em sua manifestação final, estará em seu anjo mensageiro, o anjo que vem com o selo do Deus vivo, manifestando, operando esses três grandes ministérios. E isso é a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Por isso João quis adorar o anjo do Senhor Jesus Cristo em duas ocasiões, em Apocalipse capítulo 19, versículo 9 ao 10, e Apocalipse capítulo 22, versículo 8 ao 9, mas o anjo lhe disse que não o fizesse. Agora, João não era um ignorante, ele estava vendo claramente a Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro, cumprindo todas essas promessas. Ou seja, que João viu a manifestação de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro. E ele viu a Jesus Cristo em Espírito Santo operando os ministérios de Jesus, de Elias e de Moisés. Ou seja, que ele viu este grande evento que para o último dia estaria se cumprindo, porque João foi transportado em espírito nesta visão apocalíptica ao último dia, ou seja, ao dia do Senhor. Isso o disse São João no capítulo 1 de Apocalipse e versículo 10 ao 11, que diz: eu estava em espírito no dia do Senhor. Como estava? Estava em espírito, não em seu corpo físico de carne, senão no espírito teofânico. Em seu corpo teofânico foi transportado ao dia do Senhor. Ou seja, ao sétimo milênio, em visão. E eu vi por trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Pois o nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo, como uma grande voz de trombeta, falando à sua igreja sua mensagem final. E sua mensagem final é a mensagem do Evangelho do Reino, no qual revela o mistério da sua vinda. Assim como a mensagem do Evangelho da Graça gira em torno da primeira vinda de Cristo,
e revela, proclama a primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário, a sua morte, sepultamento e ressurreição e ascensão aos céus e a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Tudo isso é proclamado na mensagem do Evangelho da graça para a dispensação da graça e para a dispensação do reino. A mensagem do Evangelho do reino proclama a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E com a proclamação dessa mensagem, pelo anjo de Jesus Cristo, ungido com o Espírito Santo, com o Espírito de Cristo, são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus no último dia e na era de pedra angular, onde se abre uma nova dispensação. Vejam como durante as 7 etapas ou era da igreja gentia, estava aberta a segunda, ou a dispensação da graça, que das 3 grandes dispensações é a segunda. Mas de todas as dispensações, porquanto há 7 dispensações, a dispensação da graça é a 6ª dispensação. E essa dispensação, vejam, cobre as 7 etapas da igreja gentia, como o tempo em que o nosso Senhor esteve aqui na terra, onde esteve abrindo esta dispensação da graça e esteve se entrelaçando com a dispensação da lei. E agora, para o último dia, na era de pedra angular, se abre a dispensação do reino e se entrelaça com a dispensação da graça nesse tempo final e chama e junta os seus escolhidos. Jesus Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, o chama e o junta onde? Na era de pedra angular, onde se abre uma nova dispensação, a dispensação do reino. E por isso se prega a mensagem do Evangelho do Reino na dispensação do reino. Essa é a mensagem final para a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual a recebe nesse tempo final por meio do ungido de Deus, por meio do ungido com o Espírito Santo, por meio do Espírito do ungido, por meio do Espírito Santo de Jesus Cristo, enviado nesse tempo final. Primeiramente vem a igreja do Senhor Jesus Cristo e depois ao povo hebreu. E por meio dessa manifestação do Espírito Santo, neste último dia, no anjo que vem com o selo de Deus vivo, ou seja, que vem com o Espírito Santo, que vem com o anjo do pacto, o anjo do Senhor, encontramos que assim realiza o programa divino correspondente à era de pedra angular e dispensação do reino. E todo este programa, vejam, começa no território latino-americano e caribenho. E é por isso que a América Latina e o Caribe têm a oportunidade, a maior oportunidade que qualquer nação tenha nesse último dia. E é a oportunidade de entrar ao glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque correspondeu à etapa mais gloriosa do programa divino no corpo místico de Jesus Cristo, correspondeu à etapa da era de pedra angular. E por isso se abre entre os latino-americanos e caribenhos a dispensação do reino, para depois ser manifestada a dispensação do reino ao povo hebreu,
por meio da pregação da mensagem do Evangelho do Reino. Essa é a mensagem que o povo hebreu receberá. Por isso, nenhum dos 7 anjos mensageiros poderia ir ao povo hebreu para pregar a ele a palavra, a mensagem de Deus, para que recebesse a Cristo, porque com a mensagem do Evangelho da Graça, o povo hebreu não receberia Cristo. Como nação, o povo hebreu receberá Cristo com e por meio da pregação da mensagem do Evangelho do Reino, dando-lhes a conhecer o mistério da vinda de Cristo no último dia como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, onde ele reclamará a sua igreja, tanto os que estamos vivos como os que partiram, e Cristo trará a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa, os que estamos vivos. E Cristo também reclamará o trono de Davi para se sentar nele. E isso é para o último dia, ou seja, para o 7º milênio, onde o povo hebreu o verá no meio da igreja gentia, ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo, e dirá: esse é o que nós estamos esperando, porque verá o anjo com o selo do Deus vivo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, realizando as coisas correspondentes ao último dia no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como o povo hebreu representado em Jacó e nos filhos de Jacó viram no meio dos gentios ali no Egito a José, o filho de Jacó e irmão dos outros 11 filhos de Jacó, os quais haviam vendido a José. E agora vejam como eles viram ao seu irmão onde? No meio dos gentios, e o viram falando outro idioma, ou um idioma gentil, um idioma que eles não entendiam, mas ele lhes falava por meio de um intérprete, até que o último não aguentou. Por último, José não aguentou mais quando viu seu irmão Benjamim e disse: eu sou José, o irmão de vocês, o qual ou a quem vocês venderam. E quando se revelou a eles, eles estavam muito temerosos e pensaram que eles os matariam, porque por ter vendido ele podia matá-los a todos eles, mas José melhor disse a palavra certa e deu a conhecer o propósito pelo qual eles o haviam vendido. Disse: não pensem vocês haver me vendido, porque isso foi Deus trabalhando para a preservação de vida. Tudo cooperou para o bem. Deus operou tudo isso para o bem. Porque para aquele que ama Deus e para os que Deus ama, todas as coisas cooperam para o bem. E agora o povo hebreu vendeu a Cristo, pediu a morte de Cristo na cruz, e Cristo foi crucificado, o qual foi tipificado ali, quando José foi
jogado Ahora vean ustedes cómo todo em esto uma cisterna. Agora vejam como tudo isso, como se enquadra perfeitamente, e foi Cristo se refletindo em José, reflejando todo lo que iba a suceder refletindo tudo o que en aconteceria la primera y na primeira segunda e segunda vinda de Cristo, y reflejando también e todo também lo que refletindo Cristo tudo que Cristo haría faria antes de revelarse antes de se al revelar pueblo hebreo. ao povo hebreu. Y él ha estado haciendo su obra de E intercesión ele tem desde estado el fazendo a cielo, sua obra de intercessão desde o intercediendo céu, intercedendo por todas as pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. y millones de seres humanos E milhões de seres humanos receberam vida eterna, vida eterna, veio llevando a cabo realizando la obra de preservación de vida, a obra de preservação de vida, que así tengamos para que vida assim tenhamos eterna. vida Si eterna. no llega a ser por José, Se não chega a ser por José ali no Egito, todo Egipto se não fosse por José ali no Egito, todo o Egito teria morrido en aquellos 3 años naqueles 3 anos de sequía de seca y hambruna. e fome. Pero por causa de José, Mas allá en Egipto, por causa de José ali no Egito, en el cual Cristo se estaba no qual reflejando, Cristo estava se refletindo, hubo alimento para todo houve Egipto alimento para todo o y Egito para otras personas e para de outras otras pessoas naciones de también. outras nações também. Y ahora vean ustedes cómo E agora vejam como hay hambre y sed a fome en la raza humana, e sede na raça humana, mas vejam como Cristo tem estado dando alimento espiritual y dándoles vida e eterna dando-lhes vida a los eterna seres humanos aos seres humanos que han venido a él, que vieram a Ele, lo han recibido como su o Salvador receberam como seu y Salvador han lavado sus pecados e lavaram seus en la pecados sangre no sangue de Cristo y han recibido e su receberam Espíritu Santo. o seu Espírito Santo. Vean ustedes cómo Cristo ha preservado Vejam la como vida Cristo preservou a vida de milhões de seres humanos. Qualquer pessoa pode dizer, pero los que han creído en Cristo mas en os que otros creram em tiempos Cristo em outros han tempos muerto. morreram. No, ellos no han muerto. Não, eles não Lo único que morrem. ha muerto es el cuerpo físico, A única coisa que morre é o corpo físico dessas pessoas, porque chegou o se les tempo, cumplió el tiempo, eles cumpriram o tempo de estarem aqui nessa terra, nesses corpos mortais, pero esas personas han mas essas pasado pessoas a la sexta dimensión, passaram al a paraíso, sexta dimensão, ao y están paraíso, viviendo en e cuerpos estão vivendo em corpos inmortales, imortais, cuerpos teofánicos corpos de la teofânicos da sexta sexta dimensão, parecidos a estos iguais a, cuerpos mortales que a tenemos estes corpos nosotros, mortais que pero nós son temos, mas cuerpos de são otra corpos de dimensión. outra dimensão. Y son cuerpos E são corpos con vida eterna, son com cuerpos vida eternos. eterna, são corpos Y eternos. para el día postrero, E para o último dia, esas personas essas resucitarán pessoas ressuscitarão en un cuerpo eterno em um corpo eterno y estarán con nosotros. e estarão conosco aqui na terra. Cristo es Cristo el que ha preservado é o que preservou a vida la deles vida nuestra e también. a nossa vida também. Quando hemos recibido a Cristo Quando como recebemos nuestro a Cristo Salvador, como y nosso hemos lavado Salvador nuestros pecados e en la sangre lavamos de nossos Cristo, pecados no sangue y de hemos recibido Cristo su e Espíritu recebemos o Santo, seu Espírito hemos Santo, recibido recebemos vida vida eterna. Así, Assim, Cristo nos enseña Cristo nos ensina cuando nos dice quando nos diz, en el capítulo 5, verso 24, no de capítulo San Juan, 5, versículo 24 de São João, na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê no que me enviou, vida tem eterna, vida eterna y no vendrá e a não virá a condenación, condenação, mas ha pasado mas de passou muerte de morte a vida. à vida. Así es que ya esa persona, Assim é que essa pessoa, si muere, no tendrá que ir al se infierno. morre, já não tem que ir ao inferno, Y cuando resucite, e quando ressuscite, no tendrá que ser juzgado não en el terá juicio que ser final, julgado no juízo final, porque ya esa persona pasó porque de essa muerte pessoa já passou de morte à vida y tiene un cuerpo teofánico e tem um con corpo vida eterna. teofânico com vida eterna. Si ha muerto su cuerpo Se o seu físico, corpo se físico encuentra ese morreu, cuerpo se encontre teofánico nesse corpo en el teofânico, paraíso, que es no la sexta paraíso, que é a dimensión. sexta dimensão, Y cuando resucita, e quando ressuscite, virá com esse corpo teofânico dentro de um corpo eterno que Deus o dará aqui na terra, e será um corpo glorificado. E nós, os que vivemos, seremos transformados y estaremos viviendo e estaremos vivendo em um corpo eterno
y el espíritu teofánico e com o espírito de la sexta teofânico da dimensión sexta dentro dimensão de ese cuerpo dentro eterno desse corpo eterno também. también. Ahora, Agora, todos nosotros somos todos nós alma. somos alma vivente. Eso es lo que es cada hijo Isso é o que é cada filho e filha de Deus, uma alma que vivente vive que en vive este cuerpo terrenal. nesse corpo terreno. Lo más importante del ser O humano mais es importante do ser humano é a sua alma, porque eso es lo que porque en realidad isso es la persona. é o que a pessoa é, na verdade, a alma vivente. El cuerpo físico O corpo es una físico vestidura é uma que vestimenta, Dios nos permite tener uma roupa que Deus nos permite ter para vivermos aqui nessa terra y hacer contacto e con fazemos todas las contato cosas com terrenales. todas as coisas Y cuando terrenas. se nos acaba el E tiempo quando o tempo termina para nós de vivermos en este cuerpo neste templo corpo, terrenal, o templo terrenal, esse cuerpo muere esse corpo morre y nos vamos e nós vamos a otra dimensión, a outra dimensão, a la sexta dimensión, a sexta dimensão, y vivimos allí e vivemos ali hasta que ocurra. até que aconteça a ressurreição dos mortos em Cristo. Pero si ocurre la Mas se a ressurreição dos mortos em Cristo todavía acontece estamos aquí e nosotros, ainda estamos en este aqui, cuerpo mortal, nestes corpos mortais, la promesa de pois a que promessa no todos moriremos, dele é que nem sino todos morreremos, que todos senão que seremos todos seremos transformados y que será la final trompeta, e que será a porque se última tocará trombeta, porque a trombeta y los será muertos tocada e os mortos Cristo, por em supuesto, Cristo, com certeza, resucitarán ressuscitarão en cuerpos em glorificados, corpos glorificados, en cuerpos em corpos eternos, y eternos, nosotros los que vivimos seremos e transformados. nós os que vivemos seremos Essa promessa transformados. Essa Que dice, promessa nosotros los que vivimos é que diz seremos que nós que vivemos seremos será transformados, vai ser nas cumprida pessoas que estão vivas, nas pessoas que estejam quando os vivas, mortos em Cristo quando os mortos em ressuscitem. Cristo ressuscitem. para los creyentes en Para os Cristo, crentes em Cristo, del día postrero, do último dia, en la edad de la piedra angular, na y era de dispensación pedra del angular e reino, dispensação do reino, que estén vivos. que estejam vivos. Cuando ocurra la resurrección, Quando aconteça a ressurreição, essa se promessa cumprirá essa de promessa transformación. de transformação. Y así E assim, será que vai ser que seremos llenos de la seremos plenitud. cheios da plenitude de Deus. Así es como obtendremos É assim como la obteremos adopción a adoção en el reino de Dios, no reino de Deus, como un hijo o como como filho una ou hija. como uma filha de Deus. Y así es como E é assim como receberemos esa manifestación essa gloriosa manifestação gloriosa dos filhos e filhas de Deus en cuerpos inmortales. em corpos imortais. Se habla mucho de los inmortales Se fala y hasta muito en dos imortais e até fizeram filmes que vienen a este planeta que Tierra. vêm a esse planeta Pero mira, Terra, mas vejam, los inmortales os realmente imortais son realmente los hijos e são hijas os de Dios. filhos e filhas de Cristo Deus, também. como Cristo El também inmortal. é imortal. Digo, antes que Abraham Diz, fuera, yo antes soy. que Abraão existisse, eu sou. Y ahora vean ustedes, E digo, agora nadie me quita la vejam, vida. ele diz: ninguém me Eu tira a não ponho vida, por eu mim a ponho mesmo, por mim mesmo para para volver a tomar. voltar a tomá-la. Murió Morreu y luego e depois ressuscitou. ressuscitou, mostrando que es mostrando que é inmortal. imortal. Él es el Melquisedec que le apareció a Ele é Abraham, o Melquisedeque que apareceu a e Abraão também es el e é Elohim também o Elohim que le apareció a Abraham que apareceu a antes Abraão antes da destruição da de destruição de Sodoma e de Gomorra. Encontramos que Cristo, Encontramos que Cristo el inmortal, é imortal. vean ustedes, mostró Você vê, mostrou que Él es inmortal. que ele é imortal. Y para poder morir, E para poder morrer, por cuanto la única forma para porquanto a morir única forma para morrer es el pecado, porque la paga del é o pecado es pecado, muerte, porque o pagamento, o salário do pecado é a morte, ele tomou os nossos pecados e se fez mortal. y pagó el precio E pagou o preço de la redención da redenção para nosotros poder vivir para nós eternamente podermos viver com Jesus eternamente com Jesus Cristo. Cristo. Y ahora vean ustedes E agora vejam que nuestras almas que as nossas almas son são inmortales, imortais, pero tenemos el cuerpo físico, mas que nós es temos o mortal. corpo físico que é mortal, mas uno ele que prometeu será inmortal. que seria imortal. Cuando el ser humano nace, recibe Quando o un ser cuerpo humano mortal, nasce e recebe um corpo mortal, corruptível e temporário, e por isso nasce, cresce, vive uma temporada aqui na terra e depois morre. y recibe también un espíritu del E mundo, recebe também o espírito do mundo,
de la quinta dimensión, da quinta dimensão, pero por medio del nuevo mas por nacimiento, meio do novo nascimento, obtiene un nuevo obtém espíritu, um novo espírito, um novo corpo teofânico, un nuevo cuerpo, um el novo cual es corpo no de la qual sexta é da dimensión, sexta dimensão, de la dimensión da dimensão de Melquisedec, de Melquisedeque, de la dimensión da dimensão del ángel del pacto, del do ángel anjo do de pacto, Jehová, do anjo do Senhor, de la dimensión donde da Abraham- dimensão donde onde estuvo Adán esteve Adão antes de tener su cuerpo antes de ter físico. o seu corpo Del físico polvo de la tierra. do pó da Antes de terra. eso, Antes disso, Dios colocó a Adán Deus colocou Adão en la sexta dimensión, en na un sexta cuerpo dimensão em um corpo teofânico teofánico, y después lo trajo e depois o a esta trouxe dimensão. a essa dimensão. Ahora, en esa dimensión Agora, sexta, nessa sexta dimensão, estuvo ali Adão esteve Adão con com Elohim, Elohim, con Melquisedec, com Melquisedeque, con el ángel del pacto, com o anjo do pacto, que es Jesucristo, que é Jesus en Cristo, su cuerpo teofánico. em seu corpo teofânico. Por eso podía decir, antes que Por isso ele Abraham podia fuera, dizer, yo antes soy. que Era Abraão antes que fosse, Abraham, eu sou. Ele era antes que Abraão, ele era antes que João Batista e ele era antes de Adão também. En el principio No princípio era el verbo, era o verbo, y el verbo era con e o Dios, verbo estava com Deus, y el verbo e o verbo, era Dios. Era Deus. Este era en el principio. ele estava no princípio com Deus. Cuando se dice del verbo, Quando se fala do verbo, que era con Dios que y era estava Dios, com Deus e se era está Deus, hablando está se falando del ángel de Jehová, do del anjo ángel do del Senhor, do pacto, anjo do pacto, o sea, se está hablando ou del seja, Dios de está se Abraham, falando Isaac do y Deus de Jacob, Abraão, de Isaac e de Jacó. Está se falando del Dios Todopoderoso, do Deus Todo-Poderoso em seu corpo teofânico, el cual o qual luego se hizo carne depois se encarnou y e habitou entre nosotros. entre nós, Se vistió de un cuerpo de carne se llamado vestiu de um corpo de Jesús. carne chamado Jesus, Y cuando le preguntaban o le decían, e quando perguntavam a ele, "Muéstranos ele al Padre, dizia, nos basta". mostra-nos o Pai, isso nos basta. Él le dice a Felipe, E ele disse a Filipe, Filipe, tanto tiempo que tanto hace que estoy con tempo vosotros faz que estou y convosco todavía no me has e ainda conocido. não me conhecestes, ¿No sabes tu não sabes que yo estoy en el que Padre y eu el estou no Padre está en Pai e o Pai está mí? em O mim, viceversa. ou vice-versa? Y el que me ha visto a mí E o que viu a mim, ha visto viu al Padre. ao ¿No Pai? sabes esto? Tu não sabes disso? ¿Cómo estaban viendo al Padre? Como Al ver a estavam vendo ao Jesús, Pai a ver estaban Jesus? viendo al Padre Estavam vendo o Pai vestido de carne vestido humana. de carne humana. Como quando usted me mira a mí, vocês o olham yo para lo miro a mim usted, e eu olho para yo lo vocês estoy viendo a usted, e pero vestido, eu estou vendo você, de mas carne humana. vestido de carne humana. pero no puedo ver, Mas eu não posso ver a sua alma. pero lo veo a usted. Mas eu vejo você em sua manifestação em carne humana. Ahora nos dice San Juan, Agora São João nos disse, a Dios nadie le vio a jamás. Deus ninguém jamais o viu. San Juan capítulo São 1, João verso capítulo 1, 18. versículo 18. A Dios A Deus nadie le vio ninguém jamás. o viu Y jamais. el unigénito E ele disse, Hijo o unigênito, que está en el Filho seno que del está no Padre, seio do Pai, le ha dado a conocer. ele deu a conhecer. Vean que Vejam Jesús estaba que dando a Jesus conocer a estava quién? dando a conhecer a quem? Al Padre Ao Celestial, Pai Celestial, el cual estaba ¿dónde? o qual estava onde? En él. Nele. Allí estaba Dios. Ali estava Deus em Jesus. Por eso Por isso, Jesús pudo leer Jesus pôde ler en San Lucas em São Lucas las palabras proféticas as palavras proféticas de la venida del Mesías da vinda do Messias, que dicen que dizem assim: el Espíritu del Señor está sobre mí o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porquanto me para ungiu dar buenas nuevas a los pobres, a dar boas me ha novas aos enviado a sanar a pobres, los me enviou quebrantados de corazón, a pregoar aos libertad quebrantados a de los coração, a cautivos pregoar a liberdade aos y vista cativos e a los dar ciegos, vista aos cegos, a poner en a libertad pôr em liberdade a los oprimidos, aos oprimidos, a predicar a pregar año agradable e anunciar o ano aceitável do y Senhor. enrollando el libro, E lo dio fechando, al enrolando o livro, ministro, deu ao ministro y se sentó, e se y los sentou, ojos de todos e en os la olhos de sinagoga todos na sinagoga estavam fijos fixos nele. y comenzó a decirles, E começou a dizer-lhes: hoy hoje se ha cumplido se cumpriu esta escritura esta escritura delante de vosotros. diante de vós. Estaba cumplida la escritura A escritura estava de la cumprida venida del Mesías. da vinda do Estaba Messias. cumplida la escritura A escritura estava de la venida cumprida del ungido da vinda do ungido con el Espíritu de com o Dios. Espírito de Deus.
El Espíritu del o Señor Espírito do está sobre Senhor mí, está sobre mim, porquanto porquanto me ungiu, e e começa a enumerar as coisas pelas quais ele havia sido ungido. E para o último dia estará sobre a terra o anjo que vem com o selo do Deus vivo, que vai ser o homem ungido com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, para por meio desse homem o Espírito Santo realizar a obra correspondente ao último dia. E ao ver o anjo do Senhor Jesus Cristo ungido com o selo do Deus vivo, todos poderão saber que novamente essa escritura estará cumprida diante deles, para dar lugar à parte que não foi lida por Cristo. Ele parou aqui onde diz, para pregar o ano aceitável do Senhor, e se continuasse lendo essa passagem diz da seguinte maneira: e o dia de vingança do nosso Deus, a consolar a todos os que choram. Agora veja, ele não continuou lendo, porque em sua primeira vinda, ele cumpriria até ali onde ele leu, porque o restante corresponde à segunda vinda de Cristo, onde o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ungirá ao seu anjo mensageiro, e ungido o anjo do Senhor Jesus Cristo com o Espírito Santo estará pregando o dia de vingança do nosso Deus, e estará consolando a todos os que choram, estará consolando a todos os filhos e filhas de Deus no último dia, que estará na era de pedra angular e dispensação do reino, dizendo a eles que breve os seus irmãos das eras passadas vão ressuscitar. Um enlutado é alguém que perdeu um ente querido, e os nossos entes queridos, nossos irmãos em Cristo, do nosso tempo que partiram e das eras passadas, vejam, ocasionou que sejamos pessoas que estamos enlutados nesse sentido. Mas observem, não tem palavra mais agradável que fortaleça um enlutado, que o diga: não te preocupe, que essa pessoa pela qual tu estás chorando vai ressuscitar. Se ressuscita, pois acaba então o luto. Então, se a pessoa chora, já não chora mais de luto e nem de tristeza, mas de alegria. E agora vejam, para todos os enlutados, ou seja, para todos os filhos e filhas de Deus para o último dia, a promessa é que os nossos amados irmãos das eras passadas e alguns dos nossos que morreram vão ressuscitar nesse último dia. E será motivo de alegria o retorno deles a esse planeta Terra em corpos eternos. E nós, pois, vamos ser transformados e também vamos ter um corpo eterno, um corpo glorificado, como o do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim, viveremos por toda a eternidade com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, estando nós vivendo no último dia, no 7º milênio, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, e na dispensação do reino, nós temos a promessa para esse tempo da vinda do ungido de Deus, do ungido pelo Espírito de Cristo.
del hombre ungido, do homem del ungido, profeta mensajeiro ungido, do profeta mensageiro con ungido, el sello com o selo del Dios vivo, do Deus vivo, con el Espíritu Santo com o Espírito Santo en el día postrero. no último dia. Y él podrá E ele en cualquier momento poderá, que él em quiera, qualquer momento que ele tomar las queira, promesas correspondientes tornar as al día promessas postrero, correspondentes ao último dia, que falam a respeito dele e a manifestação do Espírito Santo, do Senhor Deus vivo através dele, e dizer ao povo: hoje se ha cumplido se cumpriu esta escritura diante de vós. y no estará mintiendo, E ele não vai ni estar mentindo, e tampouco estará tratando de se fazer grande. el grande O es el que grande viene dentro é o de que él. vem dentro dele. Ese es el grande. Esse é o grande. Y de él es que estará dando testimonio E é dele el ángel que estará dando testemunho o anjo do Senhor Jesus Cristo. O anjo que vem com o selo do Deus vivo estará dando testemunho sempre do que vem nele manifestado. del ángel del pacto, Do anjo del do ángel pacto, de do Jehová, anjo do Senhor. del Señor Do Jesucristo, Senhor Jesus en Cristo em Espírito Santo manifestado nele em seu anjo mensageiro. Ese es del cual él viene Desse do qual dando testimonio. ele vem dando testemunho. Y con ese es que viene ungido E com esse é que vem ungido o anjo de Apocalipsis, de Apocalipse, capítulo 7. capítulo 7, vem ungido con el Espíritu Santo, com que es o el Espírito sello. Santo, que é o selo do Deus vivo. Él es el que viene Ele é o que vem en el día postrero, no último dia, en donde la palabra onde a palavra estará hecha carne. estará El encarnada. O Verbo verbo vendrá hecho carne virá encarnado en el ángel que viene no anjo con el que vem sello com o selo do Deus vivo. Así como vino el verbo Assim hecho como carne veio o Verbo en encarnado el velo de carne no Jesús, véu de carne Jesus, años atrás. 2000 anos atrás. Ahora hemos llegado al tiempo Agora más grande y chegamos ao glorioso tempo maior de todos los tiempos, e glorioso de todos os tempos. Chegamos ao tempo en que na qual Jesucristo, Jesus Cristo disse: yo Jesús, eu, he enviado mi Jesus, ángel enviei meu anjo para daros testimonio para testificar de estas cosas estas coisas en las iglesias. às igrejas. Este es el tiempo de la Este é o venida tempo da del vinda ángel, do anjo, con el sello del com o Dios vivo, que selo es do el Deus ángel vivo, que é o anjo del Señor do Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, dando testimonio testificando de estas cosas. destas coisas às igrejas. Y antes del pueblo hebreo E antes do povo hebreu ver al ángel con el sello ao del anjo Dios com o vivo, selo do Deus vivo, para ser llamados para serem chamados e juntados 144 mil hebreus e serem selados com o selo do Deus vivo, ser sellados con serem el Espíritu selados Santo com o Espírito Santo y tener e ter el nombre o nome de su Padre do seu Pai y el nombre del e o Cordero nome en sus do frentes, Cordeiro ali nas suas testas, o sea, tener la revelación ou seja, divina ter a revelação divina del nombre eterno de Dios, do nome eterno de Deus nombre nuevo del Señor e nome Jesucristo. novo do Senhor Jesus Cristo. Vean ustedes, Vejam, para obtener para obter eso isso es que viene el ángel é que o anjo do Senhor Jesus Cristo vem ungido com o selo do Deus vivo, para luego para depois abrir la puerta abrir a los hebreos a porta aos en el hebreus día postrero. no último dia. Y cuando le abre la puerta a los E hebreos quando en el abre a día porta aos postrero, hebreus no último dia, le cierra la puerta fecha a porta aos gentios. y ahora E agora, vean cómo hemos llegado veja como al chegamos día postrero ao último dia y cómo hemos llegado al e tiempo como chegamos ao de la tempo venida da vinda del ángel do con el anjo sello del com o Dios vivo, selo do Deus que vivo, primeramente que primeiramente estará en medio de la iglesia estará del no Señor meio da Jesucristo, igreja do Senhor con el Jesus ángel Cristo com o del anjo Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Ese es el ángel Esse é o anjo com o selo do Deus vivo, primeiramente, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Cristo, em Espírito Santo, estará manifestado em carne humana nesse véu de carne, nesta vestimenta chamada esta vestimenta, o anjo do Senhor Jesus Cristo. Estamos viviendo en el tiempo más grande. Estamos vivendo no tempo maior e mais glorioso de todos os tempos. Estamos viviendo en el Estamos tiempo vivendo de no la venida, tempo da vinda y para la venida e para a vinda
del ángel do anjo con el sello com o selo del Dios vivo. do Deus vivo. Hemos visto el misterio. Nós vimos o mistério do anjo com o selo do Deus vivo. Ese ángel es el Esse ángel anjo é o anjo del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Es el profeta mensajero Esse é o de la profeta mensageiro da era de pedra angular e dispensação do reino, primeiramente vindo à igreja do Senhor Jesus Cristo e depois ao povo hebreu. E o selo do Deus vivo, temos visto que é o Espírito Santo vindo manifestado em seu anjo mensageiro, para chamar e juntar os seus escolhidos entre os gentios primeiramente e depois no meio do povo hebreu. O anjo com o selo do Deus vivo. Viram o simples que é tudo? Tudo é simples e é revelado em forma simples tudo à igreja do Senhor Jesus Cristo nesse tempo final, na era de pedra angular e dispensação do reino no último dia, ou seja, no 7º milênio, e no território latino-americano e caribenho. O mistério do anjo com o selo do Deus vivo de Apocalipse, capítulo 7, versículo 2 em diante. Do ministério que o Espírito Santo nesse anjo estará operando, depende a igreja do Senhor Jesus Cristo, dependem os escolhidos, os primogênitos, ou seja, dependem as virgens prudentes e dependem também desse ministério as virgens fátuas, e dependem desse ministério também os 144 mil hebreus e todo o povo hebreu, e dependem desse ministério todo o programa divino correspondente ao último dia. Porque esse anjo com o selo do Deus vivo é o profeta mensageiro da dispensação do reino, o mensageiro dispensacional, com o selo do Deus vivo, ou seja, com o Espírito Santo nele manifestado, realizando todo o programa divino correspondente a este último dia. Nós estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos e no território onde estas coisas estão marcadas para serem vistas, acontecendo conforme as Escrituras. E quando cada escolhido tenha visto esse anjo do Senhor Jesus Cristo com o selo do Deus vivo, dirá, como disseram, nos dias do Senhor Jesus Cristo, alguns discípulos de Cristo, por exemplo, Filipe, chamou Natanael e disse: veja, achamos aquele do qual Moisés falou. Assim também, para o último dia, vejam, como foi naquele tempo, onde também podiam dizer os discípulos de Jesus Cristo a outros, por exemplo, os discípulos de João Batista podiam dizer: veja, achamos aquele do qual João Batista falou, daquele do qual falou dizendo que depois dele viria alguém do qual ele não era digno de desamarrar a correia do seu calçado e do qual lhes batizaria com o Espírito Santo e fogo. Achamos esse homem. E eles perguntavam a ele: e quem é? Como se chama e de onde ele é? Se chama Jesus e é de Nazaré. Alguns poderiam dizer: mas a Escritura não diz que ele tem que ser de Belém da Judeia. Mas veja, Deus escondeu esse mistério, nasceu em Belém da Judeia, mas se criou em Nazaré. E todos acreditavam ser de Nazaré. E Filipe disse, Natanael disse: pode sair alguma coisa de boa de Nazaré? Ou seja, pode sair algum profeta? E mais, um profeta como o Messias prometido para o povo hebreu? E Filipe
Não começou a explicar, não, veja, é porque ele primeiro nasceu lá em Belém da Judéia e teve esse problema, e o rei Herodes estava procurando a criança para matá-lo, e o anjo disse que ele fosse ali para o Egito, e depois do Egito, quando o rei Herodes morreu, o anjo Gabriel disse a ele que seguisse de novo a terra de Israel, e foram a Nazaré, e criou-se ali, mas ele é de Belém da Judéia. E como Filipe ia provar Natanael, assim aqui, vejam, ele disse, vamos fazer uma coisa, tu, vem e vê, vem e vê. Quando foi para ver, ao homem, do qual Filipe dizia que era o homem prometido para aquele tempo, do qual o profeta Moisés tinha falado, dizendo que um profeta como ele seria levantado do meio do povo, ao qual o povo teria que ouvir, e do qual João Batista também havia falado, dizendo que depois dele viria um homem, do qual ele não era digno de desamarrar o cadastro do seu calçado. E quando este homem, ele viu Jesus, apontou a Jesus como sendo esse homem que viria depois dele. E agora, Natanael, sendo um bom amigo de Filipe, aceita, atende ao pedido de Filipe e acompanha Filipe. Vai onde Jesus está, e quando Jesus o vê vir, fala: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E Natanael diz: e desde quando tu me conheces? E Jesus disse a ele: antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael, sendo um homem do campo, um camponês, vejam, uma pessoa espiritual, se tem ali uma fazenda e está no campo, pois ele tira um tempinho para orar ali no campo, nesse ambiente tão agradável, e ali debaixo da figueira estava acontecendo algo, e com certeza era que Natanael estava orando a Deus e certamente estava pedindo ver a vinda do Messias prometida para esse tempo, porque ele estava esperando a vinda do Messias. Certamente ele podia também estar dizendo: ó Deus, eu não quero morrer sem ver a vinda do Messias, eu quero ver a vinda do Messias. E agora, a resposta ao pedido de Natanael, vejam, está sendo concedida, porque Deus estava olhando Natanael ali, debaixo da figueira. E agora, quando Jesus diz a ele assim: quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael disse: tu és o Cristo, tu és o Rei de Israel. Veja como uma coisa tão simples. Natanael reconheceu que Jesus era o Rei de Israel. E contudo, o sumo sacerdote, aquelas pessoas tão inteligentes, doutores em teologia, com todos os milagres que viram e que souberam que Jesus fez, não puderam ver nem crer que Jesus era o Rei de Israel. E Natanael, apenas por ouvir Jesus dizer a ele: quando estavas debaixo da figueira eu te vi, com isso se despertou a fé da alma de Natanael e pôde ver desde o profundo da sua alma que esse era o Messias, o Rei de Israel. E Jesus disse a ele: porque eu disse a ti que eu te vi quando estava debaixo da figueira, tu crestes? De hoje em diante verás os anjos de Deus que sobem e descem, subir e descer, ou que descem sobre o Filho do Homem, que sobem e descem sobre o Filho do Homem. Agora vejam, isso está relacionado ao que Jacó viu no sonho, ali, quando sonhou, e viu ali em seu sonho uma escada
por ese e anjos de Deus que subiam e desciam sobre esses degraus. E no final da escada, vio a Dios. viu a Deus. ¿Saben ustedes que esa escalera Vocês sabem que essa escada y esos ángeles e estes anjos de Dios que suben y bajan, de Deus que descem e sobem, esa escalera essa es escada la iglesia del é a Señor igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesucristo? Y en la iglesia E del na Señor igreja do Jesucristo Senhor Jesus Cristo, ha estado Cristo tem estado enviando anjos mensageiros, espíritos teofânicos da sexta dimensão, espíritos de profetas manifestados em carne humana, de era em era, e tem estado tendo seus ministérios aqui, na terra, no corpo místico de Cristo, que é a escada que Jacó viu. Ou seja, que nessa escada, ou essa escada tipificava o corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, vejam, o povo hebreu tem estado vendo que por essa escada estiveram subindo e descendo anjos, embora o povo hebreu não tinha entendido o mistério, estiveram vendo os ministérios dos seus mensageiros das diferentes eras, mas no final da escada, Jacó viu Deus manifestado e falando desde onde? Desde da parte alta da escada. Porque desde a parte alta até o corpo místico de Cristo é que Deus falará ao povo hebreu, a Israel ou Jacó. E isso é para esse tempo final, na manifestação de Deus, através do anjo que vem com o selo do Deus vivo. Deus, no cume da escada, no cume do monte de Deus, do monte de Sião, do corpo místico de Cristo, estará velado em seu anjo mensageiro, no anjo com o selo do Deus vivo, e estará falando por meio desse mensageiro à sua igreja gentil e logo ao povo hebreu. Vê por onde vem? Cristo em sua segunda vinda pela escada de Jacó, que representa o corpo místico de Jesus Cristo. E esse é o cume da escada, o cume do monte de Sião, a era de pedra angular, onde o povo hebreu e Israel vai ver a Deus e vai ouvir a Deus falando a eles e abençoando neste tempo final. É por isso que Jacó, assim como se agarrou do anjo do Senhor, quando apareceu em outra ocasião, quando vinha de retorno, vinha de Arã, a terra de Israel, e se encontrou com o anjo do Senhor. Ao se encontrar com o anjo do Senhor, diz a Escritura que Jacó lutou com ele a noite toda, até que raiava a alva. Diz em Gênesis capítulo 32, e versículo 24 em diante diz: assim Jacó ficou só e com ele lutou um varão até que raiava a alva, e quando o varão viu que não podia com ele, ou seja, com Jacó, tocou no lugar do encaixe da sua coxa e se desconjuntou, se deslocou a coxa de Jacó enquanto com ele lutava, e disse, e quem disse? O anjo, e disse: deixa-me ir, porque já raia a alva. E Jacó respondeu a ele: não vou te deixar, se não me abençoares. E o varão disse a ele: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. E o varão disse a ele: o teu nome não será mais Jacó, senão Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e vencestes.
Entonces Jacob Então le Jacó preguntó perguntou a y ele dijo, e disse: declárame Diga-me, ahora tu nombre. rogo-te o teu nome. Y el varón respondió, E o varão respondeu: ¿por qué me preguntas Por que por mi nombre? perguntas pelo meu nome? Y lo bendijo E o abençoou allí. ali. Jacob quería saber Jacó queria saber el nombre del ángel o nome de Jehová. do anjo Pues do lo Senhor, conocía como el ángel de pois Jehová, o conhecia como anjo do Senhor, pero no sabía el mas nombre não sabia o del nome ángel de Jehová. do anjo do Senhor. Porque Porque anjo de Jehová. do Senhor não é nome. Y ahora vean ustedes E agora vejam, el Éxodo capítulo em Êxodo capítulo 23, verso 20 en adelante, versículo dice, 20 em "He diante aquí, diz: yo envío mi Eis que eu envio o meu delante anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te introduza ao lugar que eu tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve sua voz, e não lhe seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque nele está o meu nome." Nesse anjo que apareceu a Jacó, estava o nome de Deus. E Jacó queria conhecer, queria saber o nome desse anjo, porque o nome desse anjo é o nome de Deus. Porque o nome de Deus é primeiramente colocado em seu corpo teofânico. E agora, vejam, Jacó queria conhecer o nome do anjo, porque esse é o nome eterno de Deus. Mas se na verdade, se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, serei inimigo dos teus inimigos e afligirei aos que te afligirem. Porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará à terra dos amorreus, dos heteus, do ferezeu, do cananeu, do heveu e do jebuseu, aos quais eu os destruirei. E agora vejam, esse é o anjo que apareceu nesta ocasião, e o que lutou com Jacó, e Jacó lutou com ele. Este é o mesmo anjo que há 2000 anos atrás veio em carne humana, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, e quando se manifestou em carne humana, é dito, e aquele verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, ou de virtude. São João capítulo 1, versículo 14. Aí estava o anjo do Senhor, o anjo do pacto, que é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em seu corpo teofânico. Depois, quando se fez carne, estava dentro desse véu de carne chamado Jesus. E esse é o mesmo anjo do pacto que apareceu a Moisés naquela coluna de fogo, e esse é o mesmo anjo do pacto que apareceu a Saulo de Tarso naquela luz e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é dar coices contra o aguilhão. E Saulo, sabendo que esse era Elohim, que era Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, disse a ele, perguntou: Senhor, quem és? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O anjo do pacto, o qual, em sua primeira vinda em carne humana, veio com o nome Jesus, que significa Redentor, para realizar a obra de redenção. Esse é o anjo que tem estado na igreja do Senhor Jesus Cristo durante todas essas etapas da igreja gentia, e tem estado manifestado em cada anjo mensageiro de cada era, falando à sua igreja e guiando a sua igreja de era em era. O mesmo que esteve os profetas do Antigo Testamento manifestado, e até o povo hebreu, e depois esteve em Jesus, em toda a sua plenitude manifestado, em carne humana. E depois, vejam como tem estado, de era em era manifestado em cada anjo mensageiro, e para o último dia, na era de pedra angular e dispensação do reino, este mesmo anjo do Senhor estaria manifestado em carne humana, no anjo
que vem com o selo do Deus vivo, en el ángel no anjo del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y E en ese ángel del Señor Jesucristo, nesse en ese anjo do velo de Senhor carne, Jesus Cristo, nesse véu de en ese carne, profeta mensajero, esse profeta mensageiro, Jesucristo, Jesus Cristo, el ángel del pacto, o anjo el do ángel de pacto, Jehová, o anjo do Senhor, el ángel que luchó o con anjo que lutou Jacob, com Jacó, estará en este tiempo estará final, nesse tempo final, y el Israel e o Israel celestial se agarrará bem desse anjo para recibir la bendición para receber a bênção de Deus de Deus correspondente a esse último y dia, no lo soltará, e não o soltará até que o anjo no bendiga não abençoe al cuerpo ao místico de corpo Cristo, místico de a Cristo, los escogidos aos de Dios, escolhidos de Deus desse último y venga dia, e la venha resurrección de los a ressurreição dos mortos em Cristo Cristo e a transformação nossa, os que vivemos. y luego se agarrará E depois se agarrará desse anjo el pueblo hebreo. o povo hebreu, 144 mil hebreus. Y así se estará repitiendo E assim estará se repetindo tanto a igreja do Senhor Jesus Cristo, como el pueblo hebreo, com o povo hebreu, esta escena essa cena del ángel de Jehová do anjo do Senhor con Jacob com Jacó, en esa lucha. nessa luta, Una lucha uma luta por la bendición de Dios. pela bênção de Deus e pela vida. Y ahora E agora, vamos a ver vamos ver aquí en la página vamos ver aqui na página 300, en la página 358, na página 358 e 359 do livro dos selos, pero en español em espanhol, dice así el precursor diz de la assim o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham. Fíjense Observe que con el tiempo Jacob que com o comenzó a tempo sentir el Jacó anhelo começou a de sentir o regresar a su almejo tierra. de retornar à Assim sua é terra. também com Israel. Assim é também com Israel. Jacob Jacó significa Israel, significa porque Israel, su nombre porque o seu nome foi trocado, foi mudado. e Ele obtuvo todo saiu o e dinheiro obteve possível todo por o dinheiro meio do possível por meio de da roubo, mentira da mentira e de outras maneiras, porque a ele importava de dónde venía, não importava de onde vinha, de quién era, nem de quem era, y de dónde venía el dinero, de onde vinha o y de dinheiro quién era. e nem de quem era. Pero luego Mas depois começou a voltar à sua terra, porque ele tinha esse anelo, e no caminho se encontrou com Deus e o seu nome foi mudado. Porém, nesse tempo, ele estava muito preocupado porque temia a Esaú, quem o estava perseguindo. Observem no dinheiro, igual como vai ser nesse dia, quando os judeus façam um pacto financeiro com Roma. Agora Esaú não precisava do dinheiro de Jacó, como tampouco Roma precisa, porque Roma tem as riquezas do mundo em suas mãos. Mas vemos que naquela ocasião, quando ainda era Jacó, se encontrou com Deus e estava passando por esse tempo de tribulação. E então Jacó lançou mão a algo que era real. Teve um anjo que desceu do céu, e Jacó manteve os seus braços em torno do anjo e ali se manteve. E esse anjo disse a ele: eu tenho que ir, já está amanhecendo. Irmão, o dia está por aparecer, está por chegar. Mas Jacó disse: não vou te deixar ir se não me abençoares. Não podes partir. Eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança à minha situação. Estes são os 144 mil, os ganhadores de dinheiro que foram tão desonestos com as finanças, mas quando eles finalmente vejam a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrar dele, ali estarão Moisés e Elias. Amém. Eles também lutarão com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados fora.
Eso sucede justamente Isso acontece justamente de comenzar antes la tribulación. de começar a tribulação. Y ahí vamos a dejarlo. E aí nós vamos deixar. Temos visto este mistério. esse mistério. Vamos deixar pelo menos essa página. Vamos passar a página 458 e 459, onde diz: o precursor da segunda vinda de Cristo, no livro dos selos em espanhol, 458 e 459 são as páginas, diz: e então, esse entre o sexto e o sétimo selo, quando ele chama estas pessoas, os quais foram mencionados por Jesus Cristo, em Mateus 24 e 31, quando a trombeta soa, será a trombeta das duas testemunhas da era da graça para os judeus, soa uma trombeta. Agora vejamos, mais claro aqui em Mateus 24 e 31, e enviará os seus anjos, não apenas um, senão dois, com grande voz de trombeta, que é quando Deus fala e se ouve o som de trombeta. Sempre tem sido assim a voz de Deus. Tem sido sempre assim a voz de Deus chamando a batalha. Deus está falando. Esses dois anjos vêm com o som da trombeta. E notem bem, mas nos dias da voz do sétimo anjo, soa a trombeta. Nos dias da voz do primeiro anjo, soou a trombeta. E nos dias da voz do segundo anjo, soou uma trombeta. E foi assim quando ele mandou a cada um. Foi assim quando ele mandou a cada um dos 7 anjos mensageiros das 7 eras. Deus falou, e essa foi a trombeta soando em cada era. A voz de Deus falando em cada era. Mas quando foram anunciados os selos, estavam todos juntos em uma grande ceia divina para levar um grupo de pessoas, e houve um som de uma só trombeta, e foram abertos 7 selos. Ele está reunindo os seus judeus escolhidos dos 4 ângulos da terra. Como vimos, ele falou de 6 selos, mas não disse nada do 7º selo. Vejamos em Mateus 24, 32, que Jesus entra para falar em parábolas relacionadas ao tempo do chamamento dos judeus escolhidos. Agora, vejam como é que o povo hebreu, Jacó, 144 mil hebreus, vão se agarrar do anjo do Senhor Jesus Cristo, onde estará o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, em Espírito Santo manifestado, através de carne humana, através do seu anjo mensageiro. E assim, é como o povo hebreu nesse tempo final estará recebendo a mensagem do Evangelho do Reino e estarão se agarrando bem desse anjo do Senhor, que estará manifestado em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo. Vejam aqui em Gênesis, capítulo 32, onde nós estávamos lendo primeiramente. Vejam como Jacó pergunta e diz: e o varão lhe disse: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. E o varão disse: não será chamado mais o teu nome Jacó, senão Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então Jacó perguntou a ele e disse: declara-me agora, te rogo-te o teu nome. E o varão respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque disse: vi a Deus face a face e a minha alma foi salva. E quando tinha passado, aí saiu o sol e mancava
do seu quadril. Agora vejam cuando estaba rayando como el quando alba estava raiando a alva de un nuevo día, de um novo dia, fue que Jacob recibió la foi que bendición Jacó recebeu a bênção de Dios por medio de Deus del ángel de por Jehová. meio do anjo do Senhor. Y cuando está rayando el E alba quando está raiando a alva de um novo dia dispensacional de un nuevo milenio, e de um novo milênio, es que el pueblo hebreo é que o povo hebreu recibirá la receberá bendición de Dios a bênção de por Deus medio por meio de ver y de agarrarse del ver e ángel se agarrar do anjo de Jehová, do Senhor, el mismo ángel que se o agarró mesmo anjo que se agarrou Jacó milhares de anos atrás, el cual estará en el o día qual posterior estará no último dia manifestado em carne humana, a través del ángel através do anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o anjo com o selo del Dios vivo. do Deus vivo. Vean cómo será Veja como será todo este gran evento todo este grande evento divino que se en cumprirá medio del pueblo hebreo. no meio do povo hebreu. Pero cuando esto suceda con Mas el pueblo quando hebreo, isso aconteça com o povo hebreu, ya nosotros hemos recibido nós já recebemos, teremos recebido todas as bênçãos divinas e estaremos já no novo corpo. y eso está muy cerca. E isso está muito perto para acontecer. Está muy cerca la Está resurrección muito de los perto a muertos en ressurreição dos Cristo, mortos em y la Cristo transformación de e a nosotros que transformação de vivimos. nós, os que vivemos, e também está muito perto a manifestação do anjo do Senhor, do anjo do pacto de Jesus Cristo, em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro Hebreo. ao povo hebreu, En la manifestación com a manifestação do anjo con el sello com o selo del Dios vivo. do Deus vivo. Ahora vean ustedes Agora vejam el misterio del ángel o mistério do anjo con el sello com o selo del Dios vivo. do Deus vivo. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Vocês viram o simples que é tudo? Tudo tem estado tão simples que até as crianças o entendem. Siempre las cosas grandes As de Dios coisas grandes de Deus sempre são manifestadas nas formas mais que un ser simples humano se em puede que um ser humano possa imaginar. imaginar. Hemos llegado al tiempo Chegamos ao tempo señalado determinado para la venida y manifestación para a vinda e manifestação con el sello del do Dios anjo vivo. com o selo do Deus vivo, Para la iglesia del Señor Jesucristo para a en la igreja era do de la Senhor piedra Jesus angular, Cristo na era de pedra angular y luego para el e pueblo depois para o povo hebreu. hebreo. O sea que la iglesia del Ou Señor seja, que a Jesucristo igreja do Senhor Jesus Cristo recebe esa bendición primero. esta bênção primeiro. Ve al ángel del pacto, E al veja o ángel anjo de do Jehová, pacto, o anjo do Senhor, que Jesucristo que Jesus Cristo, en Espíritu Santo em Espírito Santo, manifestado manifestado en el día postrero no último dia, en su ángel. em seu anjo mensageiro. Assim como em cada era foi visto pessoalmente o anjo do Senhor manifestado em cada anjo mensageiro de cada edad. de cada era, Ese ángel esse anjo del pacto, do pacto, que es Jesucristo que é Jesus Cristo, en Espíritu Santo, em Espírito Santo, entonces es el que vejam, é en este día postrero o que nesse último dia estará manifestado en estará su manifestado ángel mensajero. em seu anjo El mensageiro, ángel no anjo con el sello com o selo del Dios vivo, o do sea, el Deus ángel vivo, ou seja, o anjo con el Espíritu Santo. com El o ángel Espírito Santo, o anjo el ángel de com Jehová o dentro anjo de do él Senhor manifestado. dentro dele manifestado. Por lo tanto, la obra que Portanto, estará a siendo obra que estará sendo feita hecha no será la obra del hombre, sino não la vai obra ser a obra de um homem, del que senão a estará en obra ese do que hombre estará nesse homem manifestado. Y esse que estará dentro E será el esse que está estará dentro dándonos vai a ser o que conocer estará nos dando a todas conhecer estas cosas que todas deben estas suceder coisas que em breve E devem lo estará acontecer haciendo por meio e estará fazendo por meio de su ángel mensajero, do por seu meio anjo de su mensageiro, profeta por meio do seu mensajero, profeta da dispensação mensageiro da do reino, dispensação do y de reino la edad, e da era da pedra angular. porque Porque nadie conoció las cosas del ninguém hombre, conheceu sino as coisas do homem, senão o espírito do homem que está dentro do homem. y nadie conoció E las cosas de ninguém Dios, conheceu sino as coisas de Deus, el senão Espíritu de Dios, o Espírito de Deus. y él es el que nos E las esse revela é o que a nosotros. revela a nós. Es el Espíritu de Dios, É o Espírito de Deus, que es el ángel del pacto, que é el esse ángel anjo de do Jehová, pacto, o anjo do Senhor, Jesucristo de Jesus Espíritu Cristo em Espírito Santo, Santo, el que
o conoce las cosas que de Dios conhece as coisas de Deus y las revela e as revela a su pueblo ao seu povo por meio de su ángel do seu anjo mensageiro neste último dia, as coisas correspondentes a este tempo final, as coisas que em breve deve acontecer. Vean lo importante que es Vejam o importante que é el evento o evento de la venida del ángel da vinda con do el anjo sello com o selo del Dios vivo. do Deus vivo. Vean lo importante que es el misterio O del importante que é esse mistério do anjo com o selo ángel del Dios vivo. do Deus vivo. Toda pessoa que vai ser Toda transformada pessoa que vai ser transformada e raptado vai se agarrar do anjo do Senhor, do anjo do pacto, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em seu anjo mensageiro, vão se agarrar bem desta manifestação de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro, até que recebam a bênção de serem transformados e raptados. Não vamos deixar ao anjo do Senhor até que ele nos abençoe, mudando-nos o nosso corpo, transformando o nosso corpo e ressuscitando aos mortos em Cristo. E depois corresponde ao povo hebreu, o qual está esperando ele já faz muitos anos, porque voltaram à terra de Israel não para morrer ali, mas para ver e receber a vinda do Messias manifestado através do anjo com o selo do Deus vivo. Eles não entendem ainda, Moisés, ele não entende ainda, porque ainda não foi revelado que o anjo do Senhor, o anjo do pacto, por meio do anjo com o selo do Deus vivo, e portanto não podem entender muitas coisas ainda. Mas eles dizem que quando o Messias venha, vai ser um profeta, vai ser um homem, o qual eles estão esperando. E ele tem estado dizendo, Jairo, mas ele não conseguiu toda a informação detalhada e por escrito, ou a informação de onde está publicado isso, a respeito a como vai ser o homem que eles estão esperando. Porque eles têm até uma descrição de como vai ser o homem que eles estão esperando. Mas, porquanto eu não tenho toda a informação de como é confirmada ou a evidência dessa notícia, dessa informação, não tenho a revista ou o lugar que foi publicado, ou todas essas coisas que vocês possam ver, e eu possa mostrar aqui, através da câmera. Então eu não posso dizer a vocês de tudo que me foi dito, que eles diziam a respeito do homem que eles estão esperando. Assim, é que vamos deixar até aí. Em alguma ocasião na qual tenha esta informação através de alguma revista ou jornais, ou algumas notícias de rádio, televisão, mas que a tenha. Tudo isso gravado e possa ser mostrado. Então, pois, eu vou mostrar a vocês, para que vocês vejam como eles estão esperando a esse homem, ao anjo com o selo do Deus vivo, porque esse é o enviado para o povo hebreu, para chamar e juntar e selar 144 mil hebreus. E conseguirá fazer esse trabalho? Se é que quem vai fazer é Jesus Cristo, o Espírito Santo, é o anjo do pacto através desse anjo, através desse homem. Assim que há alguma coisa impossível para Deus? Não, não há. Vejam, antes de fazer essa obra, aqui já diz que vai ser
retornada essa obra y que serán sellados. e que serão selados. Apocalipse Capítulo 14, versículo 1 em diante diz: Depois olhei, e eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte de Sião, e com ele 144.000 que tinham o nome dele e o nome do seu pai escrito na testa. E isso já é os 144.000 chamados e juntados e selados com o selo do Deus vivo em suas testas. Vem, ou seja, que já estava profetizado o que acontecerá sob o ministério do anjo do pacto, do anjo do Senhor, através do anjo do Senhor Jesus Cristo, através do profeta da dispensação do reino, ou seja, através do anjo com o selo do Deus vivo. Para mim tem sido um privilégio muito grande ter estado com vocês nesta ocasião, testificando a vocês do mistério do anjo com o selo do Deus vivo. Que as bênçãos de Jesus Cristo seja sobre cada um de vocês e sobre mim também. E Jesus Cristo abençoe o anjo do pacto por meio da sua manifestação através do anjo com o selo do Deus vivo, e logo todos sejamos transformados e raptados e possamos ir à ceia das bodas do Cordeiro, e os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos, e continuem passando um dia cheio das bênçãos do anjo do pacto, o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Deixo novamente com vocês ao reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar a nossa parte nesta ocasião conosco. Miguel Bermudes Marim. Que Deus continue abençoando a todos.